Eu queria convidar os irmãos queridos para abrirem a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 24 até o versículo de número 28, para fazermos uma reflexão nesta noite. Algo que Deus falou muito ao meu coração, eu queria compartilhar com os irmãos. Espero que nesta noite Deus graciosamente ministre ao coração de todos que se encontram aqui na casa do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor: Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocassem. Deixa eu ler o versículo 29 também. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Queria que os irmãos repetissem comigo a última parte do versículo 27, toda a igreja, vendo o invisível. Vamos lá? Vendo o invisível. Pois é, então nós queríamos nesta noite falar sobre isso para a edificação da igreja, para a bênção de todos que se encontram aqui na casa do Senhor, especialmente para promover a glória de Deus. Feche os olhos. Pai querido, nós queremos nesta noite manifestar a nossa gratidão pela bênção de estar em tua casa, para apresentar ao Senhor este culto que somos devedores. Queremos te agradecer pela tua presença em nosso meio nesta noite, queremos te agradecer pelos teus filhos que subiram à tua casa nesta noite para celebrar ao Senhor nosso Deus. Rogamos sobre eles uma bênção especial, especialmente, ó Deus, uma bênção que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Pedimos uma bênção para todos que se encontram aqui no santuário, os familiares dos teus filhos, a nossa igreja, as congregações, que esta obra continue crescendo, prosperando de uma forma sadia, para a glória do teu nome. Nós oramos, nós suplicamos, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Agora fiquem quietos, desliguem os celulares, por favor, preste atenção, para que a gente possa aprender um pouco da palavra de Deus nesta noite. Não vou me demorar, porque nós iremos ainda celebrar a ceia, mas espero em Deus dizer tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para a sua edificação espiritual. A vida de Moisés foi uma vida fascinante. Moisés, ele nasceu numa época muito difícil na vida do povo de Israel, quando o povo estava sob a opressão dos egípcios, e pela graça de Deus ele foi preservado da morte e foi criado pela filha do faraó. E aí, depois dessa adoção, Moisés tornou-se um príncipe, e a Bíblia diz que ele era poderoso em palavras e em obras. Está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem. A vida de Moisés divide-se em 3 fases: 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, depois de casado como pastor de ovelhas, e 40 anos comandando o povo de Deus, libertando o povo de Deus do Egito e o levando até as portas da entrada da terra de Canaã, porque quem entrou na terra da promessa foi Josué, seu sucessor. Mas, irmãos, nós poderíamos perguntar nesta noite o que é que levou, quais foram as razões, as motivações que levaram Moisés a tomar uma decisão tão radical na vida dele. Porque eu duvido que hoje, mesmo no meio da igreja, pessoas tomassem uma decisão como Moisés tomou. Ele era príncipe, diz a Bíblia, tinha tudo de bom e do melhor, tinha certamente uma boa mesada,
tinha casa, tinha todo o conforto que a civilização egípcia proporcionava aos seus líderes, especialmente a família de Faraó e a sua família. Mas a Bíblia diz que Moisés, pela fé, segundo o texto que foi lido, ele, quando já tinha se tornado grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Hoje, nós diríamos assim, se nós não tivéssemos a visão espiritual que Moisés teve, que seria uma decisão altamente irresponsável, talvez, ou até uma decisão assim que não tinha sentido abandonar uma vida de bonança para se juntar a um povo e levar este povo para uma terra que nem sabia onde é que ficava. Irmãos, algo maravilhoso aconteceu na vida daquele homem que o levou a tomar esta decisão tão radical a ponto de abandonar o Egito e juntar-se ao povo de Israel. E diz a Bíblia aqui que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então esta decisão de Moisés certamente foi baseada numa visão espiritual que ele tinha. É isso que eu queria desenvolver com os irmãos nesta noite, vendo o invisível. Porque ninguém toma uma decisão como ele tomou se não tivesse vendo algo de natureza espiritual. Não é verdade? Jamais uma pessoa iria sair da sua zona de conforto para se aventurar, sem ter emprego, sem ter sustento garantido, sem ter nada que servisse de atrativo para a natureza humana pecaminosa. Mas o grande diferencial na vida deste homem é que ele via o que ninguém estava vendo. E é isso que eu queria ministrar para o coração dos irmãos aqui nesta noite. E queríamos começar do começo. Estou sendo redundante, mas é necessário para a nossa compreensão. Irmãos, a Bíblia nos revela a existência de um reino de natureza espiritual. Ninguém se iluda pensando que o homem é só matéria, que a sua vida se resume ao tempo de sua existência aqui na face da terra. Absolutamente não. Deus fez o homem com a dimensão eterna. E a Bíblia nos revela da existência de um mundo espiritual. O mundo de Deus. É isso que eu queria enfatizar também nesta noite. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A Bíblia diz também que o cristão vive pela fé, e não pelo que está diante dele, ou que ele possa ver através dos seus olhos naturais. Eu sei que muitos irmãos aqui nesta noite, infelizmente, eu não posso afirmar isso com absoluta certeza, porque só Deus sabe, mas eu suspeito que muitos de nós não esteja ainda enxergando um palmo adiante do nosso nariz no que se refere às coisas espirituais. Porque se nós enxergássemos as coisas de Deus como nos é revelado na palavra do Senhor, meus irmãos, a nossa vida seria totalmente mudada, como eu vou falar daqui a pouco. Eu queria logo consolidar o assunto, vou citar alguns textos da Bíblia para mostrar aos irmãos esta realidade, que é o grande desafio da igreja da atualidade, porque nós estamos encharcados com as coisas deste mundo. Nós estamos tão envolvidos com as coisas deste mundo que elas nos cegou, irmãos. E a gente não está enxergando. Parece que a igreja está vivendo só com seu olhar voltado para baixo, quando ela está sendo desafiada por Deus para olhar para o alto, para cima, e ir adiante das nuvens e penetrar lá onde está o trono de Deus. No livro de Jó, lá no capítulo 1, quando é introduzida aquela história daquele grande patriarca,
O texto sagrado diz o seguinte: e vindo um dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante Deus, veio também entre eles Satanás. Então o Senhor diz a Satanás: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Então olha, a Bíblia nos descortina o mundo espiritual, onde está Deus no seu trono, onde os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre a face da terra. Dentre eles, diz a Bíblia, estava Lúcifer, o querubim ungido, camuflado, que não fora ali descoberto por aqueles anjos. Veja, lá no livro de Zacarias, a palavra de Deus diz o seguinte: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. Zacarias 3, verso 1. Olha, irmãos, em certa ocasião Jesus disse ao seu apóstolo Pedro o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás pediu autorização para cirandar contigo como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Pedro estava vivendo a vida cristã tranquila, sem perceber a existência profunda desse reino de natureza espiritual. E o Senhor lhe revelou o que estava acontecendo. Irmão, nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual em relação à vida de cada um de vocês que se encontra aqui nesta noite. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe, só Deus. Mas eu queria lhe dizer nessa noite que Deus, pelo seu Espírito, abre os nossos olhos espirituais. Às vezes nós erramos, nós tecemos comentários, nós interpretamos os fatos que acontecem na igreja, baseado apenas na nossa carnal compreensão, porque nós não estamos enxergando, não temos discernimento espiritual, não temos a percepção correta do Espírito sobre as coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus. Eu acho, irmãos, que a oração que a igreja deveria fazer hoje, continuamente, seria aquela que Bartimeu fez: Senhor, que eu torne a ver. Quando Estevão estava sendo apedrejado, no momento, no estertor da sua vida, ele disse umas palavras, irmãos, que, se nós pudéssemos dizer na nossa vida. Ele disse: eis que vejo os céus abertos, disse ele, e o Filho do Homem em pé, à mão direita de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem coisas que alguém está vendo que nós não estamos vendo. Você precisa, não estou falando aqui numa visão cinematográfica, porque quando se fala em visão, a gente pensa logo que é uma visão que é como se fosse um cinema, uma tela que se abre diante de nós. Não, irmãos. Eu estou falando em visão espiritual profunda, impressão de Deus em nossa alma. Profeta Isaías, no momento especial da sua vida que eu gostaria que eu e você tivéssemos na nossa existência, o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, disse ele: eu vi ao Senhor. Olha que coisa linda. Assentado num alto e sublime trono, governando, bendito seja o nome do Senhor. Ezequiel disse: abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. E você, o que é que está vendo? O que é que estamos vendo, irmãos? O que é que nós estamos enxergando? Porque este mundo espiritual é real, a palavra de Deus nos revela, e não é só num texto, em diversos textos. Quando Paulo estava falando sobre as astutas ciladas do diabo, ele disse: nós não ignoramos os seus ardis. Paulo estava percebendo, entendendo, vendo coisas que a igreja em geral não está conseguindo ver, porque está encharcada com as coisas deste mundo. Mas deixa eu lhe dar outra informação. Quando é que o homem começa a enxergar? No momento que ele nasce de novo, irmãos. Enxerga-se este mundo quando se nasce de novo pela fé em Cristo. O homem natural, disse Paulo, não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura e não pode entender, porque ela se discerne espiritualmente.
Quando o indivíduo é convertido a Cristo, a sua mente, os seus olhos espirituais são abertos. Porque veja o que Paulo diz escrevendo aos Coríntios: e até hoje, quando lido Moisés, o véu está sobre o coração deles, mas quando se convertem a Cristo, então o véu se tirará. O que é que você está vendo? O que é que estamos vendo, irmãos? Porque isso vai condicionar a nossa vida aqui na face da terra. A palavra diz da experiência lá de Lídia, diz assim: uma certa mulher chamada Lídia, de vendedora de púlpito da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Esta visão espiritual é uma obra da graça de Deus, ela vem com um novo nascimento. Porque Deus disse a Paulo que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja o que o Senhor disse a Natanael. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisa maior do que estas verás. E disse: na verdade te digo, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que é que você está vendo, irmão? Você que já nasceu de novo, que seus olhos espirituais foram abertos, está vendo o quê? Eu acho, irmãos, que a visão da igreja hoje está turvada. Ela está com miopia, porque se estivesse vendo as coisas de natureza espiritual, meus irmãos, a nossa vida mudaria muito para melhor. Louvado seja o nome do Senhor. É o que a palavra de Deus nos revela. Mas deixa eu dizer outra palavra para os irmãos aqui nesta noite. Essa visão espiritual, visão de Deus, visão dos céus, do trono de Deus, das coisas de Deus, vai condicionar o seu viver, o meu viver, o nosso viver. Volto para Moisés. Moisés viu o quê? O invisível. E tomou aquela decisão que aparentemente seria uma loucura, uma bobagem, um erro crasso, porque deixar as riquezas do Egito, o conforto, o dinheiro, uma boa casa, bom transporte, futuro garantido para sair com um povo sem saber para onde ia, enfrentando todas as vicissitudes que ele enfrentou junto com aquele povo, irmãos, só vendo algo que eles não estavam vendo. Você é louco, Moisés, poderia alguém ter dito lá. Com certeza disseram: você está doido, deixar o seu emprego, deixar essa posição de filho da filha de Faraó, príncipe do Egito, para sair com um povo que está aí oprimido, que não vale nada, que não serve para nada. Mas Moisés via o invisível. Amém, queridos? E norteou o seu viver daí por diante. Amém, queridos? Olha, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que eu digo que o crente, ele adquire esta visão espiritual no dia que ele que ele é convertido a Cristo. A partir daí tudo muda na sua vida, o seu viver é um novo direcionamento, é uma nova visão que ninguém tem, irmãos. Só aqueles que foram alcançados por Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Veja, o profeta Isaías, a palavra de Deus diz que ele só foi se posicionar, ele posicionou-se diante de Deus quando ele teve a visão de Deus. E quando Deus falou o seu coração, foi o que o Senhor disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Foi o que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quer dizer, agora um homem se dispõe a se envolver com a obra do Senhor, porque viu a Deus, via as coisas de Deus
na sua plenitude, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ir aqui para João Pessoa mesmo. Olha, na igreja central, de onde eu vim, a igreja congregacional, tem um jovem, que depois vou dizer o nome dele, que já pregou aqui. Aquele jovem, ele é engenheiro mecânico, ele fez o concurso da Caixa Econômica Federal e estava lá a trabalhar. Mas Deus começou a abrir os olhos dele para o mundo espiritual. Aí daqui a pouco aquele rapaz chega e entrega o seu emprego. Você é doido, rapaz? Um concursado na Caixa Econômica Federal, empregado federal, com salário futuro garantido. Aquele jovem, ele deixa o seu emprego e se lança na obra missionária. E funda uma instituição que é uma bênção aqui nesse estado, nesse Nordeste, louvado seja o nome do Senhor. Com quase 50 projetos missionários. Foi um verdadeiro apóstolo Paulo da Paraíba, aquele sim, louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele homem, ele jovem, ele consagrou a vida, e não é projetinho não, irmãos, é envolvendo 200 pessoas, até do mundo inteiro, gente que vem da Europa, gente que vem da América do Sul para fazer um trabalho aqui no Nordeste, para abrir igrejas e consolidar igrejas que estão com deficiência. É Sérgio Ribeiro que pregou aqui nessa igreja para a glória de Deus. Sérgio viu alguma coisa que muitos não estão vendo, irmão. E está direcionando o seu viver, e Deus lhe dá recursos, tem casa própria, e Jesus abençoa, e tem carro próprio, e não faltou nada, nem vai faltar, porque quem tem visão espiritual e direciona o seu viver nessa direção, Deus supra a necessidade, louvado seja o nome do Senhor. Agora, por favor, pare e espere um pouquinho o que eu vou dizer. Não quer dizer que você vai deixar o seu emprego e vai se lançar numa aventura dessa. Isso é para quem foi chamado. E isso é para quem foi vocacionado. Quem sabe que alguém aqui nesta igreja, hoje à noite, Deus não está ali abrindo os olhos nessa direção. Vai ter que deixar tudo para servir ao Senhor aonde Deus quiser. Eu fui mais prudente, porque o propósito era outro. Eu sempre pensando assim, como fosse um papagaio. Papagaio não dá um voo cego, não, viu, irmão? Papagaio, para mudar de galho, ele tem uma estratégia. Ele está né, Gênesis? Uma patinha, né, uma perninha agarrada, para ele ir para outra, ele tem que colocar outra para poder sair, sabe? Pois é, eu sempre pensei assim na vida, né? Quer dizer, para dar um pulo adiante, eu tenho que dar um pulo certo. Mas é a maneira de ser. Isso não descredencia aqueles que se lançam no ministério pela fé, como Moisés lançou-se, porque ele via o invisível, louvado seja Deus por isso. Eu trabalhava na Embratel, mas eu orava, Senhor, me dá graça, para que eu possa te servir com tempo integral. E membro de igreja, servindo, diácono, presbítero, depois pastor. Pastor já foi quando eu estava aposentado, né? Quer dizer, Deus abriu as portas, me deu uma aposentadoria, e eu saí, me lancei no ministério, sem depender totalmente da igreja, mas tem pessoas que vivem do ministério, se lançam, porque Deus abriu os olhos nessa direção, irmãos. Eu me preparei para ser consultor empresarial, irmãos. Terminei a faculdade de administração, fiz curso de pós-graduação, fiz diversos cursos de liderança lá no Sebrae, cursos de, não é cursinho desse... que se paga na internet e consegue o diploma não, viu? O de frequentar, de passar um mês, 6 meses, um ano frequentando, e me preparei, mas não era essa a intenção de Deus para a minha vida. Deus me queria no ministério, está servindo, é verdade, porque Deus abriu os meus olhos espirituais, louvado seja o nome do Senhor. Espero que esteja abrindo os olhos de alguém aqui nesta noite, para se dedicar à obra do Senhor. Amém, irmãos? Muito bem. Deixa eu falar mais ainda sobre essa questão de nortear o viver. Né? Olha, quando
aquele endemoniado gadareno foi alcançado por Jesus, Jesus o libertou com o seu grande poder, porque Jesus liberta, amém, irmãos? Jesus liberta as pessoas com o seu poder, com a ação poderosa dele. E aquele homem, depois de liberto, ele quis ficar com Jesus e segui-lo, acompanhando ali, fazendo parte talvez ali da auxiliar do apostolado. E Jesus não permitiu, mandou que ele fosse para casa, falar para os seus as maravilhas que Deus tinha feito em sua vida. Ele foi para fazer isso, comunicou a sua cidade em Decápolis, foi anunciando, e as pessoas foram se maravilhando e foram crendo em Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? A mulher samaritana também, quando foi alcançada, os seus olhos foram abertos, ela deixa o seu cântaro aos pés de Jesus, corre para a cidade, para dizer àqueles homens: vinde e vê do homem, um homem que me diz tudo quanto me tem feito, que eu tenho feito, porventura não será esse o Cristo? E a palavra diz que eles foram, viram, aceitaram a Jesus e se converteram, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então deixa eu voltar um pouquinho, falar sobre esse mundo espiritual, esse reino espiritual, que é um desafio para você, para mim, para nós. Quero dizer também que nós passamos a ver essas coisas quando nós nos convertemos a Cristo, como somos convertidos a Cristo. E quero dizer também, irmãos, que reforçar que esta visão condiciona a nossa vida. Agora vamos olhar para a igreja hoje em dia. Como é que você está vendo as coisas? Olha, é possível que ao longo da vida cristã, a visão do crente fique turvada, ele enfrente miopia espiritual. É o que está acontecendo hoje com a igreja. Miopia espiritual. Se eu tirar esse óculos aqui, meus queridos, eu confesso que estou vendo os irmãos de forma embaçada. A minha visão não está boa. De perto eu vejo tudo, leio sem problema nenhum, mas para ver dessa mesa para frente aqui, eu estou olhando assim a fisionomia dos irmãos, distingo porque eu já os conheço. Mas quando eu coloco os óculos, eu vejo tudo. Eu quero dizer nesta noite que Deus quer colocar uns óculos espirituais em você, para você ver, meu querido. Para você enxergar mais além. Porque isso vai mudar a tua vida para a glória de Deus. Veja o que Paulo diz. Pedro, ele disse assim: pois aquele em quem não há estas coisas, falando sobre algumas virtudes da vida cristã, ele diz: é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É possível que o crente é crente, os olhos espirituais foram abertos, mas esteja sofrendo de miopia espiritual, e olhe lá para não transformar-se numa cegueira. Cuidado, irmão, para não transformar-se numa cegueira e você só vê o que está diante de si, apresentado pelas coisas deste mundo. Veja o que Paulo fez, orando pela igreja de Éfeso. Ele disse o seguinte: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém, irmãos? Na vida de Eliseu, houve um episódio que eu queria relembrar os irmãos aqui. A palavra de Deus diz que Eliseu estava numa cidade, em Samaria, e o rei da Síria tinha mandado um exército para prendê-lo, porque diz a Bíblia que tudo que o rei da Síria maquinava junto com o seu conselho de guerra, Eliseu sabia pelo Espírito e falava para o rei de Israel, e o rei se desviava das armadilhas do rei da Síria. Então ele manda um exército até Samaria para trazer o profeta e acabar com aquela revelação. E diz a Bíblia que pela madrugada o jovem de Eliseu, quando abre a janela
da casa, ele fica aterrorizado, porque ele vê o exército cercando a cidade de Samaria. E agora? E o profeta tranquilo. E o jovem apavorado procura Eliseu, Eliseu agora começa a orar e disse a Deus o seguinte: Deus, abre os olhos desse jovem para que ele veja. Abre os olhos deste jovem para que ele veja. E Deus graciosamente abriu os olhos daquele jovem e ele viu o que, irmãos? Ele viu coisas que as pessoas naturais não podem ver, nem aqueles crentes que estão com miopia, estão cegos ou quase cegos. Ele viu, meus irmãos amados, a casa de Eliseu cercada de anjos, cavalos de fogo, seres celestiais guardando o profeta do Senhor. São mais os que estão conosco, disse Eliseu, do que estão com eles. E os olhos foram abertos e ele viu, irmão, a grandeza do poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Havia uma igreja na Ásia Menor, a igreja de Laodiceia, que Jesus mandou uma carta para ela muito difícil. Aquela igreja, Jesus olhava para a vida daqueles irmãos e não encontrava nada que pudesse ser elogiado. Só encontrava dificuldade, problemas, pecado, cegueira. Porque nas cartas do Apocalipse, você vai encontrar nas 7 cartas, 4 coisas são comuns. Foi uma prova que eu, lá no Betel, ensinando Apocalipse, perguntei aos irmãos, né? Quais as 4, a estrutura das cartas do Apocalipse, básica. Primeiro, uma apresentação de Jesus a cada igreja, tirada da visão do capítulo 1. Segundo, uma análise da vida interna da igreja, identificando os pontos positivos e pontos negativos. Terceiro, uma advertência à igreja. Quarto, uma promessa ao vencedor. Então, nesta advertência, veja o que Jesus disse à igreja de Laodiceia: como dizes tu, rico sou, e estou enriquecida, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, misericórdia, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aí ele disse: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para ti que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos, irmãos, com colírio, para que vejas. Será que Deus não está mandando dizer a você nesta noite, que Ele quer lhe ungir com esse óleo do Espírito, para que você possa ver, para mudar de vida, para mudar de direção, para ser um crente mais crente, um crente fiel, um crente verdadeiro, um crente que dê testemunho da graça de Deus? Quando Jesus se revelou àqueles 2 discípulos em caminho de Emaús, diz a Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus ia caminhando com eles e eles não perceberam a presença de Jesus. Está acontecendo isso com a igreja. Jesus está com a igreja, ele não está percebendo a presença de Jesus. Você sabia que Deus está com você, meu querido? Você sabia que Deus está no meio da igreja, através do seu Espírito? Você sabia que Deus é fiel em cumprir a sua palavra? Você está pensando que Deus deixou a sua igreja? Você está enganado, meu irmão. Você está enganado. Se você não está vendo, isso não faz Deus deixar de cumprir a sua promessa. Porque a palavra de Deus diz: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus está no meio da sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus caminhando com o discípulo, ele não percebia a presença do Senhor, né? Mas o texto diz que ao partir do pão, na casa que eles estavam, abriram-se os olhos e eles enxergaram, eles viram a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eles disseram para ele: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos abria a palavra e nos explicava? Irmãos, Jesus está com a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos cegos, irmãos, nós estamos míopes, precisamos urgentemente de que Deus
Abre os nossos olhos, para que nós não digamos tanta besteira que estamos dizendo por aí, irmão, vivendo como nós estamos vivendo. Deus não quer, Deus quer algo melhor para a igreja. Mas, pastor, o que fazer para restaurar a visão espiritual da igreja? Irmão, só tem um caminho, não tem outro: arrependimento, confissão e abandonar o pecado. Não tem outro. Se você quiser voltar a ver, você precisa parar do que está fazendo, que não agrada a Deus, confessar. Amém, queridos? E abandonar. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcançará de Deus o quê? A misericórdia. Quer ver? Arrependa-se, confesse, proponha no seu coração abandonar esta vida que você está vivendo, impregnada do erro, do pecado, para você poder enxergar as coisas de Deus, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que não entrou no coração do homem, as coisas que Deus preparou para os seus amados. A palavra diz, meus irmãos, que as intimidades do Senhor são para os seus amados. Veja o que Pedro disse aos seus contemporâneos, quando estava pregando a palavra de Deus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Amém, irmãos? No momento difícil da vida de Davi, quando ele tinha perdido a visão espiritual, quando estava enfrentando a miopia, ele disse assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pensemos um pouquinho em Pedro, para a gente encerrar esta palavra. Pedro era um servo de Deus, escolhido por Deus, tinha passado 3 anos no ministério, mas a fraqueza das pessoas não é brincadeira, né? Não critique ninguém que falha não, viu, irmão? Não ouse levantar a sua voz, porque você não é nessa maravilha não, viu? Não pense que você é o super crente, que não existe super crente não. Pedrão estava lá, desculpe a expressão, só para enfatizar mesmo, acordar quem está dormindo. Pedrão estava lá perto de Jesus, compartilhou com a vida de Jesus, o seu ministério, fez milagre, maravilha, porque Deus lhe deu autoridade, junto com os outros apóstolos. Mas, num dado momento, Pedro, em 3 ocasiões, Pedro disse que não conhecia Jesus. Esse aí, não conhece este homem. Esse aí, não. E diz a Bíblia que ele praguejou, com medo, irmãos. Mas crente é crente, né, irmãos? Há sempre uma esperança para o crente, louvado seja Deus. Porque Deus não despreza o seu povo. Então Jesus começa agora a tratar com Pedro após a ressurreição. Pedro, tu me amas? Amo, Jesus, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabe, eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro se derrete, começa a chorar: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Meu querido irmão, é hora da gente rever os nossos conceitos, a gente se arrepender dos nossos pecados e nossas falhas, confessá-las a Deus e mudar de vida. Porque, olha, Deus está mostrando as perspectivas do reino de Deus, dessas maravilhas que estão encobertas aos olhos do homem natural, que são reveladas ao homem espiritual. Porque isso vai condicionar a sua vida, irmãos. Irmãos, quantas vezes na minha vida eu estremeci diante de Deus? E que Deus permita que eu estremeça durante até o último dia, o meu suspiro aqui na face da terra. Ao perceber, ao ver, irmãos, a realidade da vida espiritual, você e eu precisamos orar: Senhor, abre os meus olhos para que eu torne a ver.
Porque no dia que você vê, você vai mudar tudo em sua vida para a glória de Deus. Vai mudar, irmão. Você vai ver os céus abertos. Você vai enxergar além do véu. Você vai ver coisa que ninguém vê, irmão, porque Deus separou isso para você, para a sua vida. É o desafio da igreja nesta noite, nesta semana, neste mês, durante toda a sua existência. Porque isso vai mudar a sua vida. Você vai viver aqui, mas o seu coração estará no céu, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu terminar citando as palavras de Paulo na carta que ele escreveu à igreja de Colossos. Deixa eu ler para você estas palavras para encerrar a minha mensagem nesta noite. Capítulo 3, verso 1 e verso 2, até o verso 3. Preste atenção. Portanto, disse Paulo, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está aí diante de você o grande desafio de ver aquilo que não se vê com os olhos naturais, nem também se vê quando se tem uma visão espiritual com miopia. Deus quer que seus olhos sejam abertos para você discernir. Irmãos, como nós discernimos mal as coisas? Como nós fazemos observações? O que eu vi, irmão, neste episódio difícil que a igreja passou, dá para envergonhar qualquer cristão que tem tempo no Evangelho. Pessoas tecendo comentários, sem conhecer, sem estar presente, sem entender. Olha, irmão, isso é cegueira espiritual. Para você precisa ter discernimento de Deus, para você entender o que é certo e o que é errado, e se posicionar para a glória de Deus. Que anda pela cabeça dos outros, já dizia no interior, é piolho. Você tem que ver, é você que tem que ver. Os seus olhos precisam ser abertos por Deus, pelo seu Espírito, para você ver pelo menos a grandeza de Deus, o céu. Tem gente que só vê o céu da boca, só pensa no céu da boca. Há um céu maravilhoso, céu, doce céu, lar, doce lar. O homem e a mulher que tem um coração lá no ver, as coisas de Deus, tudo muda na sua vida. Isso aqui perde o seu valor, o dinheiro perde o valor, as coisas deste mundo perdem o valor. Você vive na presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus lhe abençoe nesta noite, lhe dê graça, a mim também, a nós, para a glória de Deus. Amém? Desafio é este, é ver. Diga comigo, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Amém, queridos? Se foi de coração, Deus vai abrir os teus olhos e tu verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Foi isso que Jesus disse àquela mulher, a Marta: se tu creres, tu verás o que? A glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os queridos em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por estarmos aqui na tua presença. Pedimos, ó Deus, que tu abras os nossos olhos espirituais para vermos as maravilhas, ó Deus, a grandeza da vida que é em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Continue abençoando a igreja em todas as áreas do teu nome. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.